Não é verdade quando dizem que o agro é destruidor do meio ambiente, que ele impacta negativamente no meio ambiente. Isso é uma narrativa de ativistas extremistas. Vamos falar um pouquinho sobre o agronegócio, que eu sei também que lhe interessa muito, né? Hoje, o agro é considerado o motor da economia paulista? Da economia paulista, da brasileira, é a locomotiva, é o motor, é o que puxa. São Paulo tem menos de 1/3 do território do Mato Grosso. E São Paulo, hoje, exporta produção maior do que o Mato Grosso. Por quê? Com menor área, pela tecnologia, pelos investimentos em ciência, em pesquisa, pela logística que tem de recepcionar os produtos e exportar, pela força que tem na produção do etanol, do álcool, do açúcar, do combustível do futuro. Então, nós temos avançado muito. A pecuária em São Paulo tem crescido muito, e não em grandes extensões, mas em confinamentos, em pontos aqui mesmo na região, nós temos grandes confinamentos. Um dos maiores está aqui em Altair, um dos maiores do Brasil, está aqui. Temos aqui em Barretos um outro grande confinamento, aqui em Catanduva temos. Então, o agro faz a diferença, permite a circulação de recursos, o equilíbrio da balança comercial, permite que a gente possa desenvolver o país e se destacar lá fora. Hoje o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é que alimenta o mundo, e o Brasil, em menos de 10 anos, até 2030, o Brasil hoje, ele alimenta 1 bilhão de pessoas, o que se produz aqui. Até 2030, Lúcia, nós vamos alimentar 2 bilhões de pessoas. Nós vamos dobrar. Sabe quanto mais de área nós vamos ter que usar para isso? Nem 1 metro. Com a mesma área, com tecnologia, ampliação da produtividade, vai fazer a diferença. Aliás, eu, como secretário de Agricultura, e aí o Vignoli, que era o secretário de Desenvolvimento Regional, teve uma participação importantíssima, criamos um programa com o apoio do governador de apoiar os municípios. E nós levamos motoniveladora, pá carregadeira, reta escavadeira, trator, implemento, recuperação de estrada vicinal, viatura para segurança no campo, cozinha alimento para capacitar pessoas da área rural e da cidade, para todas as cidades. Aqui com o Padre Osvaldo, em Catanduva, tivemos importantes conquistas que o Padre Osvaldo lutou e nós apoiamos nessa área e em tantas outras áreas. Então eu estou muito tranquilo de dizer do agro, até porque eu sou filho de produtor rural, eu sou produtor rural e sei o quanto o agro faz a diferença na vida das cidades, do estado de São Paulo, do Brasil e, é claro, do mundo. Em contrapartida, deputado, o agro ele é alvo de críticas quando, vamos dizer, nós falamos em sustentabilidade, né? Eu li uma matéria no mês passado que parece que houve uma audiência pública em Brasília sobre políticas ambientais. Não vou me lembrar agora o nome do expositor, mas ele dizia que São Paulo vive hoje a maior crise histórica do meio ambiente. E que o agro usava dados passados, né, para, vamos dizer assim, ter a sua performance ambiental. Como a gente conseguiria essa expansão do agronegócio e também a preservação do meio ambiente? Isso já acontece. Não é verdade quando dizem que o agro é destruidor do meio ambiente, que ele impacta negativamente no meio ambiente. Isso é uma narrativa de ativistas extremistas que acabam colocando de uma forma equivocada e deturpada. E eu vou te dar alguns exemplos. Aqui em São Paulo, eu mesmo como secretário defendi isso, nós recuperamos as nascentes. Temos um programa de recuperação de todas as nascentes. Então, São Paulo, todo dia tem uma nascente nova que aflora, que é recuperada. Então, não é verdade que São Paulo está
prejudicando o meio ambiente, ele está recuperando o meio ambiente. A cobertura vegetal em São Paulo, nós criamos um programa na secretaria, quando fui secretário, e ele continua até hoje, com o governador Tarcísio, com o vice Felício Ramute, com a equipe da secretaria, que é de ampliar a cobertura vegetal no estado de São Paulo. Todo ano, São Paulo amplia em 3% a cobertura vegetal. São Paulo é o estado exemplo no Brasil de cobertura vegetal. Tem desmatamento, tem crime, tem excessos? Tem, mas isso é uma minoria e tem que punir. E tem que combater, como tem em outros estados, em outras situações. Mas tanto os produtores rurais de São Paulo como do Brasil inteiro, são eles os que mais preservam e conservam o meio ambiente. Se nós temos problemas, às vezes mudanças climáticas, algum tipo de problema, se tem uma culpa que São Paulo não carrega é de desmatamento, porque nós crescemos a cobertura. Se tem uma culpa que São Paulo não carrega é a de interromper nascentes, e sim de resgatar nascentes. E assim sucessivamente. Um outro programa que nós criamos é o de reservação de água. Para quê? Para que em períodos críticos de seca, nós tenhamos as propriedades rurais, as cidades com reservação de água que não prejudique o abastecimento. E um outro investimento que está sendo muito importante, começou no governo anterior e continua com o governador Tarcísio, é o programa de saneamento básico, resolvendo muitos problemas. Nós temos cidade, por exemplo, como Bauru, que não trata esgoto. Nós temos Guarulhos, que não trata esgoto. E tudo isso vem para os rios, né? O Tietê, em São Paulo, nos últimos anos agora, reduziu a mancha de esgoto em 30%. Então, está sendo feito um trabalho. Então, quando se acusa São Paulo de infringir o meio ambiente, não é verdade. Pode sim ter um ou outro caso que é isolado e o próprio poder público atua para combater isso e para preservar, tanto o municipal como o estadual, e acredito também, com certeza, não acompanha de perto o próprio federal. Os grandes players do agronegócio, eles avançam em tecnologia, avançam na logística, na exportação. E aí, em contrapartida, nós temos os pequenos produtores que ainda sofrem com o crédito, com a falta de infraestrutura. Como que a gente pode deixar o agronegócio mais incluso? Ampliar algumas coisas. Quando eu estava como secretário, nós criamos o crédito para a agricultura familiar, que é o FEAP, que é o Fundo de Expansão da Agricultura Pequena, do pequeno produtor. E ali você empresta recurso sem juro, ou quando tem algum custo, é um custo baixíssimo, com carência para pagar e para frente, e isso estimula, porque o pequeno produtor, muitas vezes, ele não tem acesso ao crédito. Uma outra situação que nós criamos é o seguro rural, para proteger o produtor que planta e tem algum acidente, alguma intercorrência, e ele não tem o produto para vender. E aí o seguro rural vai lá e cobre aquilo para ele não ficar desassistido. Além disso, São Paulo investe muito em logística. Eu como secretário, fizemos 5.000 quilômetros de recuperação de estrada rural, e é um programa contínuo, fora as estradas vicinais, e São Paulo é tido hoje das 20 melhores rodovias, 18 é do estado de São Paulo, é o estado com maior infraestrutura logística, mas ainda temos sim uma outra situação que vem sendo enfrentada e melhorada. Então essa questão da logística com o programa Melhor Caminho melhorou muito. Nós criamos um programa, Lúcia, que isso ajudou muito o produtor rural também, que é o endereço no campo, que é dar endereço às propriedades. Aqui passa de 500 propriedades em Catanduva, que nós demos o endereço. Hoje o produtor rural sai da sua casa, compra alguma coisa numa loja ou precisa receber alguma coisa na sua casa, ele deixa o endereço, localiza, não precisa mais aquela explicação, na terceira paineira, no segundo mataburro, na segunda porteira você entra à esquerda. Agora você tem o acesso pelo Google Maps, por as mais diversas plataformas, nessa forma. Então, tem sido feito investimentos importantes e o grande produtor
e o médio produtor tem vida própria, ele vai à frente, e o foco do poder público tem que ser o olhar para o pequeno, para a agricultura familiar. Até porque essa garante a subsistência de muitas famílias, de uma grande parte, porque as grandes propriedades têm tecnologia, têm máquina, têm inovação, cada vez menos mão de obra. Pega a usina, as canas-de-açúcar, o que foi acontecendo. Mas vai tendo outras alternativas. E aí entra um papel importante, Lúcia, da FATEC e da ETEC, que o Padre Osvaldo, o Claudinho, o Vignoli e eu estamos fortalecendo aqui em Catanduva e na região, que é oferecer oportunidade de formação, de capacitação e de inserir. Nós vamos criar agora aqui 2 cursos novos na ETEC, os 2 voltados para o agro. Um sobre agronegócio, que é para gestão de propriedade, conhecimento, e o outro de tecnologia de informação, para automação no agro. Esses maquinários, essas administração do fluxo das propriedades, a previsão de colheita daquilo que você planta, hoje cada vez mais ter menos risco e dar mais resultado para o produtor. Entendi. Deputado, sobre o tarifaço dos Estados Unidos, aí a gente encerra esse bloco, o senhor acha que isso pode impactar na venda dos nossos produtos, obviamente, mas também pode abrir uma outra oportunidade, um outro caminho? Num primeiro momento, Lúcia, a preocupação é que o impacto seria muito doído. Uhum. Graças a Deus, esse impacto foi suave no aspecto de prejudicar o produtor, prejudicar a indústria, prejudicar o país de um modo geral, o próprio estado e os municípios. Nós temos preocupações grandes. Aqui em Catanduva temos café importante, temos outros produtos importantes, a laranja, as cooperativas, a cana, o açúcar, o álcool. Tudo isso é preocupante para nós. Mas, graças a Deus e à força do produtor, a participação do governo Tarcísio, o próprio governo federal também exerceu um papel importante nessas tratativas de abrir oportunidades e de garantir colocação de produto. Por exemplo, a carne que os Estados Unidos importava nossa e que parou de importar porque taxou em 50%. Nós estamos levando o dobro do que mandava para os Estados Unidos para o México, que não recebia. Então, esse é um exemplo. E assim tem acontecido com outros produtos. Alguns produtos, como o suco de laranja, a própria indústria americana pressionou e voltou no ponto. Ainda temos alguns problemas na questão da laranja, que é o insumo, que é o xarope que é utilizado para perfume, para uma série de situações, para medicação. Esse está caro para ir para lá, mas eles precisam. Então, eu acredito que isso vai encontrar um ponto de equilíbrio nesse aspecto. O café não sentiu, está indo bem, e temos aí um peso em alguns setores, que eu destacaria, por exemplo, o setor de madeira. O setor de madeira está sentindo um pouco esse impacto, porque nós tínhamos uma exportação importante de placas de madeiras processadas para os Estados Unidos, e que isso está impactando. Inclusive, eu tive reunião com o sindicato, com a Duratex, com a Eucatex, com grandes empresas e com as pequenas, para dialogar com o governo, para buscar uma alternativa. E aí o governo, tanto estadual como federal, criou medidas de linha de crédito, de subvenção temporária, para dar o tempo para aquela segunda colocação que você fez, que é para ir se ajustando em outros mercados, se for necessário. Uhum. Eu acredito que em breve essa questão, eu confio, né? E quem pode dizer é só Deus, que em breve Estados Unidos e Brasil vão encontrar um ponto de equilíbrio e vai voltar a ter a relação de consumo como era antes. Mas, independente disso, a luta já está forte na busca de novas alternativas para que você não fique dependente e corra esse tipo de risco quando tem alguma situação como essa. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com mais da nossa conversa com o deputado estadual Itamar Borges. Fique com a gente.